crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Meus amores, a aula de Geografia de hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma revisão de Geografia, ou seja, nós vamos rever alguns conteúdos que nós aprendemos até o momento, certo? Então, tudo que nós aprendemos, a Prof vai relembrar vocês. E no final, vocês terão uma atividade avaliativa. Então, se for necessário, pausa o vídeo, anota no caderno, vê o que for melhor para vocês. O importante é prestar bastante atenção, tá bom? E depois resolver as perguntinhas lá. Vamos começar, então? Revisão de Geografia, meus amores. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que nós aprendemos até o momento, ok? Então, nós aprendemos sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação possibilitam a troca de ideias e de informações. Podemos nos comunicar utilizando diferentes meios. Então, crianças, o meio de comunicação é aquilo que vai nos ajudar a conversar com as outras pessoas ou receber informações. Nós vamos trocar ideias, trocar informações e receber essas ideias e informações também, certo? Olha só, nós podemos nos comunicar utilizando diferentes métodos, certo? Diferentes meios. Então, nós podemos utilizar a carta, que é um meio de comunicação escrito, em que nós escrevemos e enviamos. Também podemos utilizar as revistas e os jornais para nos comunicar. Por quê? Porque nós vamos ler informações, então nós estaremos recebendo informações. Também podemos considerar meios de comunicação a televisão e o rádio, porque nós vamos estar assistindo e ouvindo coisas importantes, então por isso que são meios de comunicação. O computador, o celular e o tablet também são meios de comunicação, porque através deles nós utilizamos a internet. Então, com o computador, o celular e o tablet, além de nós conversarmos com outras pessoas, trocar informações e se comunicar, nós também recebemos informações através de leitura de sites, notícias nos aplicativos, né? Então, são todos meios de comunicação. E por último, o último meio de comunicação é a fala e o gesto. Quando eu falo com vocês, quando eu me movimento, quando a minha boca abre, minhas mãos mexem, são tudo meio de comunicação, porque eu vou estar me comunicando com vocês, certo? Então, isso que são os meios de comunicação. Também aprendemos sobre o bairro. O que é um bairro, crianças? O bairro ele é uma comunidade, lembra? Ou seja, é uma região que fica dentro de uma cidade. Por exemplo, o bairro Santa Felicidade. O bairro Santa Felicidade é uma comunidade, é uma região que fica dentro da cidade de Curitiba. Então, isso é um bairro. Todo bairro ele tem a sua história, contando a sua origem, quem que criou aquele bairro, tem os seus moradores próprios daquele bairro e como que esse bairro se formou, né? Tudo isso pode ser feito através de uma pesquisa. Então, lembrando que o bairro tem a sua história, tem a sua trajetória e nós podemos pesquisar sobre esse bairro. Cada bairro ele é diferente e tem as suas características próprias e tipos de bairro. Então, tem um bairro que é mais tranquilo, um bairro que é mais agitado, um bairro com maior quantidade de pessoas, com maior quantidade de carros. Também pode ter bairros que não tenha tantos carros, bairros com prédios, bairros somente com casas. Então, cada bairro tem um tipo e uma característica diferente. Vamos ver os tipos de bairros? Então, nós temos os bairros residenciais, que são aqueles bairros que são formados apenas por moradias, por casas, prédios e residências, onde só tem os moradores, entendeu? Então, é um bairro onde as pessoas apenas moram. Temos também aquele bairro industrial, bairros industriais, que são aqueles onde tem indústrias e empresas. São bairros grandes, que só tem as indústrias e as empresas. Não tem residências, então não tem moradores, ok? Temos também os bairros comerciais, que são aqueles onde tem a compra e venda de produtos. Então, são bairros em que tem lojas de sapato, farmácia, mercado, certo? São bairros em que nós compramos e também vendemos produtos. E, por último, temos um tipo de bairro que são os bairros mistos, tá?
é um tipo de bairro que tem um pouco de cada, ou seja, ele tem casas, né, tem residências, então nós temos moradores, mas também nesse bairro tem comércio e tem indústrias. Então é um bairro em que tem um pouquinho de cada característica, certo? Temos os bairros de gente que veio de longe. Os bairros são formados por pessoas que vieram de diversos lugares e muitos desses lugares são de longe. Então são pessoas que vieram de outros países, igual a prof colocou aqui no mapa mundo. Então aqui tem o Brasil, dentro do Brasil tem diversos milhares de bairros, certo? E cada bairro foi formado por pessoas que vieram de muito longe. Então tem pessoas que vieram da África, da Itália, de Portugal, do México, de diversos lugares mesmo, tá? O bairro Bexiga, por exemplo, lembra que vocês viram em uma aula que nós falamos sobre o bairro Bexiga? Esse bairro ele fica localizado em São Paulo, crianças. E é um bairro formado por pessoas que vieram da África e da Itália. Então é um bairro formado por pessoas que vieram de longe. Então as pessoas saíram da África, saíram da Itália, vieram para São Paulo, que fica aqui no Brasil, e formaram o bairro que hoje nós chamamos de bairro de Bexiga, certo? Então essa que é a principal característica do bairro de pessoas que vieram de longe, porque são pessoas que vieram de outros países, de outros lugares. Nós chamamos de imigrantes essas pessoas que vieram de longe, certo? Também aprendemos, crianças, sobre os serviços de um bairro. No bairro, devem existir serviços que facilitam as condições de vida das pessoas que moram ali ou passam por ele. Então, dentro do bairro tem que ter alguns serviços que vão facilitar a nossa vida, vai nos ajudar, ok? Vejamos alguns exemplos. Nós temos os correios, que vão levar as nossas cartas, nossas encomendas. Temos o fornecimento de água e esgoto, que nós chamamos de saneamento básico. Nós precisamos que tenhamos uma água limpa de qualidade dentro da nossa casa e também precisamos do esgoto, que é a água que nós utilizamos, ela vai para esse esgoto. Então, são serviços públicos essenciais no bairro, certo? Também no bairro precisamos dos caminhões de coleta de lixo para juntar todo o lixo que nós tiramos da nossa casa e levar até os lixões. Precisamos do transporte coletivo, que são os ônibus, para nos levar a diversos lugares, né? Precisamos de eletricidade para poder ligar o fogão, a geladeira, a televisão. E também precisamos de posto de saúde e hospitais para cuidar da nossa saúde, dos bombeiros e dos policiais para cuidar de nós, né? Entre vários outros serviços públicos, crianças, são essenciais no bairro, tá? Para o nosso bairro poder continuar limpo e organizado. Mas acontece que ocorre a ausência desses serviços públicos. Pois é, esses serviços essenciais em um bairro são chamados de serviços públicos, né? Por que ele tem esse nome? Porque é um serviço público, porque é o governo que vai contratar e também vai pagar esses trabalhadores, certo? Para que eles mantenham um bairro limpo e organizado. Então, por isso que nós chamamos de serviços públicos. Então, o governo vai contratar, por exemplo, o motorista do caminhão de lixo. Ele vai contratar esse motorista e ele vai pagar esse trabalhador para que ele mantenha o nosso bairro limpo, para que ele dirija o caminhão para poder levar até o lixão. Então, por isso que nós chamamos de serviço essencial, serviço público. Mas, criança, todo bairro é limpo e organizado? Infelizmente, meus amores, ocorre a ausência de serviço público. Lembra que nós vimos ao decorrer das nossas aulas? E com a falta do serviço público, os bairros ficam sem o saneamento básico ou ficam sem qualquer outro tipo de serviço público. Por quê? Porque alguns lugares não têm acesso a tudo isso que nós precisamos. Não tem acesso ao caminhão do lixo, não tem acesso a um posto de saúde. Então, ocorre essa ausência do serviço público, não tem esse serviço. Porém, como nós vimos nas nossas aulas, o que a população não sabe é que o serviço público, os serviços essenciais, é um direito do cidadão. E nós que moramos nesse bairro que não tem um serviço público, né, de qualidade, nós devemos cobrar o governo para poder ter saneamento básico, para ter
um caminhão do lixo, né, para ter eletricidade. Então é um direito de todo mundo ter esses serviços essenciais públicos, certo? Por exemplo, essa imagem que a prof trouxe para vocês. Essa imagem ocorre a ausência de serviço público. Por exemplo, eles não têm uma rede de tratamento de esgoto, então toda a água que sai da casa deles fica nesse rio e acaba que, olha só, o rio está todo sujo, todo poluído. Então, as pessoas que moram nesse bairro, elas precisam ir até o governo e até a prefeitura e exigir um tratamento de esgoto, exigir um tratamento da água para que chegue a água limpa na casa deles. Também tem que exigir um caminhão do lixo, né? Para que os lixos não fiquem jogados aqui na beira do rio, igual vocês estão vendo, porque daí não vai poluir o rio. Então, se eles têm um caminhão do lixo, uma coleta de lixo, eles vão ter aonde descartar esse lixo, então não vai poluir o meio ambiente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma imagem com ausência de serviço público. Agora que nós já revisamos um pouquinho do que nós aprendemos, meus amores, vamos realizar a nossa atividade avaliativa. Então, vocês vão abrir o link que a prof deixou no Classroom de vocês com o questionário para vocês responderem, certo? A prof vai explicar questão por questão e, se precisar, vocês vão pausando o vídeo para acompanhar junto com a prof, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, meus amores, é preencher os dados de vocês. O nome completo, vai marcar a turma e a professora e colocar a data de hoje, certo? Exercício número 1. Aprendemos que os bairros podem ser divididos por tipos. Quais são os tipos de bairros que existem? Então, vocês vão assinalar. Comercial, residencial, misto e patrimonial. Patrimonial, residencial, misto e industrial. Patrimonial, residencial, coletivo e industrial, ou comercial, residencial, misto e industrial. Vocês vão assinalar a resposta correta. Exercício número 2. Quando usamos os meios de comunicação? Quando queremos conversar com alguém? Quando queremos trocar de roupa? Ou quando queremos sair de casa? Vocês vão assinalar a resposta correta. Exercício número 3. Qual a principal característica de bairros em que pessoas vieram de longe? É um bairro com características do campo? É um bairro com pessoas somente do Brasil? É um bairro de imigrantes, pois pessoas de outros países moram lá? Ou é um bairro de indígenas? Vão assinalar a resposta correta. Exercício número 4. Complete as frases com os meios de comunicação correspondentes. Então, nós temos aqui as alternativas: rádio, internet, jornal e televisão. E vocês vão completar a frase com uma dessas alternativas. Na letra A está escrito assim: tananã, é possível assistir a telejornais, novelas e desenhos. Sobre o que está falando? Vão assinalar a resposta. Letra B. Meu pai escuta as informações no todos os dias no carro. Vão assinalar a resposta. Letra C. Vovô adora ler as notícias de esporte no Vai completar a frase assinalando as respostas. Lembrando que as alternativas são as mesmas: rádio, internet, jornal e televisão, certo? Letra D. Minha irmã manda e-mails usando a rádio, internet, jornal ou televisão. Vão assinalar a resposta correta. Exercício número 5. Quais são os serviços públicos essenciais em um bairro? Então, vocês vão assinalar o que um bairro precisa, qual é o serviço essencial desse bairro. Fornecimento de água, transporte coletivo, táxi ou Uber, lojas de roupas ou coleta de lixo? Podem assinalar as respostas, ok? Exercício número 6. Por que é importante o trabalho dos correios em um bairro? Por que é importante, crianças, o correio num bairro? Vocês vão escrever a resposta de vocês. Lembrando, meus amores, que a prof vai corrigir depois essa resposta de vocês. A prof vai ler um por um e vai corrigir. Combinado? E o exercício número 7. Observe a imagem e responda.
Então, observem bem essa imagem aqui, porque nós vamos responder uma perguntinha sobre ela. E a pergunta é o seguinte: qual é o serviço público que este bairro precisa para que ele fique limpo? Ele precisa do correio, da coleta de lixo, do posto de saúde ou do transporte público? Vão assinalar a resposta correta, ok? Terminando essa atividade, meus amores, vocês vão rever o formulário inteiro para ver se vocês não esqueceram de assinalar nada e se está tudo correto, ok? Depois de verificar, vocês vão clicar em enviar para a prof receber o formulário de vocês. Combinado? Então façam uma boa aula, meus amores, façam com bastante calma e com bastante atenção, tá bom? Então beijos no coração e até semana que vem!